Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vou explicar para vocês a diferença de trabalhar com uma tabela de medidas pronta e trabalhar com o sob medida. Bom, já quero esclarecer aqui de início para vocês que tanto você trabalhando com uma tabela de medidas industrial, seja ela criada por você ou seja ela uma tabela já existente dentro da empresa que você trabalha, é como se você também estivesse fazendo uma peça sob medida, porque sim, você está trabalhando com medidas específicas dentro de uma tabela. É o mesmo caso de você pegar uma modelo de prova e ela corresponder a todas as medidas dessa tabela, que geralmente é o que acontece dentro das empresas. Então sim, por mais que seja uma tabela de medidas pronta, ela é uma tabela de medidas trabalhada em cima de uma modelo de prova, de uma pessoa que existe. Então, quando trabalhamos com uma tabela de medidas, estamos trabalhando também com o sob medida. Muitas pessoas dizem que tabela de medidas não funciona, que o sob medida é um negócio mais assertivo e tudo mais. E sim, se você trabalha com ateliê, com peças exclusivas para o cliente, sob encomenda, aí sim vai funcionar super bem você trabalhar apenas com o sob medida. Quando você quer criar uma marca ou quando você está dentro de uma marca, trabalhamos com uma tabela de medidas focada em um único público-alvo. Então, você consegue criar a sua tabela do zero, e eu vou ensinar isso para vocês aqui na área de membros também. Você também consegue trabalhar com uma tabela já existente no mercado. Você pode sim pegar uma tabela pronta. Por exemplo, os moldes da minha lojinha são trabalhados em cima da minha própria tabela de medidas, uma tabela de medidas que eu desenvolvi. E quem foi a minha modelo de prova, as medidas principais ali para eu conseguir criar essa tabela, foram as minhas próprias medidas. Então, hoje em dia, eu já não me encaixo na minha própria tabela de medidas da loja e tá tudo certo, eu faço adaptações, eu uso disso para ensinar as pessoas como fazer adaptações também nos modelos quando a tabela de medidas não chega exatamente nas suas medidas. Isso acontece também com roupas, quando a gente compra uma peça pronta. Eu não sei vocês, mas eu costumo hoje em dia comprar apenas o jeans, então para mim funciona super quando eu vou comprar uma peça jeans, uma calça, um shorts, uma bermuda. E eu sempre tenho que analisar a tabela de medidas do fornecedor, da pessoa que está vendendo essa peça para mim, da marca em si, e tenho que comparar com as minhas medidas. E funciona da mesma forma com os moldes prontos da minha loja. Ingrid, eu posso usar os seus moldes prontos para trabalhar dentro da minha marca? Sim, se a minha tabela de medidas é o público que você quer atingir, vai ser uma ótima, porque você vai ter moldes acessíveis, onde você vai conseguir trabalhar ali dentro da sua marca e vai conseguir atender o seu público-alvo, o teu foco de público-alvo, entende? Se é um cliente que quer atingir um público plus size ou um público que veste tamanhos bem pequenininhos, menores que PP, já não são moldes indicados para esses dois perfis, entende? Eles vão precisar de moldes prontos, desenvolvidos em cima do público-alvo deles. Então, a forma de você criar uma tabela, a forma de você tirar medidas, de você trabalhar a modelagem, vai ser a mesma, tanto trabalhando com uma tabela de medidas, como também trabalhando no sob medida, você tirando as medidas da sua cliente e desenvolvendo um molde sob medida. O que difere um do outro, né, no processo ali de produção das modelagens é que no sob medida sempre será um novo molde base ou você tem que adaptar o molde base que você já trabalha no mercado. Muitas pessoas fazem isso para ganhar tempo e produtividade dentro do ateliê. E aí você vai precisar conferir os moldes bases que você tem, se bate com a cliente que veio para sob medida. Amanhã pode aparecer outra cliente no sob medida, você vai ter que fazer a mesma conferência, o mesmo processo, onde se torna algo um pouquinho mais detalhado. Por isso que o sob medida ele tem um preço elevado, a gente não consegue vender, né, um produto de sob medida com o mesmo valor, que é um valor bem reduzido de uma peça pronta no mercado, na loja física, entende? Então lá você vai com certeza encontrar um produto barato também por conta desse trabalho, que é um trabalho mais rápido, mais produtivo, entende? Dentro das confecções das marcas, conseguem fazer um trabalho mais ágil. O que acontece dentro das marcas? Nós já temos modelos de provas que elas sempre estão cuidando das medidas para não passar as medidas de tamanho base, né? Porque elas sempre vão precisar fazer provas. Semanalmente elas vão estar dentro da empresa fazendo provas das peças pilotos. Então por isso que elas não podem perder medidas e também não podem ganhar medidas. Elas têm que continuar ali
nas medidas sempre. O mesmo não acontece no segmento infantil. O infantil, a gente perde as modelinhos de prova cerca de 3 meses, tá? Passou 3 meses, que é o tempo ali da gente desenvolver apenas uma coleção, a gente já precisa procurar modelos de prova novamente, porque criança cresce muito rápido, diferente do adulto, que chega numa idade, ele permanece ali com as medidas, né? E aí ele só precisa fazer os cuidados mesmo com a academia e tudo mais. Eu não tenho uma pressão para a pessoa emagrecer e nem engordar, ela precisa ficar dentro das medidas. Se para ela é um trabalho que já não dá mais para levar para frente, sabe? Ela não consegue ficar dentro das medidas, a gente busca uma nova modelo de prova que se encaixe nessas medidas de tamanho base da empresa. Então, esses modelos de prova, tanto feminino como masculino adulto, e plus size também, tá? Se encaixa nesse esquema que eu estou falando para vocês. Eles não precisam estar sempre magros, porque às vezes não é o perfil daquela marca. Às vezes é uma marca que tem um perfil de cintura mais larguinha, quadril mais estreito e busto mais estreito, entendeu? É um perfil. Ou então um perfil de busto maior, quadril bem grande e cintura super fininha. Então tem várias marcas de plus size com tabela de medidas diferente, assim como temos também no mercado várias marcas de adulto que não entram no plus size, tanto feminino como masculino, que tem tabelas super diferentes também, porque cada marca tem o seu público-alvo, o público que quer atingir. Você mesmo deve conhecer uma marca que te veste super bem. Eu tenho uma marca que me veste super bem em questão de jeans. E tem marcas que são renomadas que não me vestem tão bem assim. Inclusive a marca que eu trabalhava. As peças em jeans da Coach não me davam certo mesmo, porque eu não me encaixo na tabela de medidas da marca deles, entende? Então, por mais que eu tente, eu não ia conseguir encontrar uma peça ali que me vestisse tão bem. E aí também a gente precisa entender o foco. Se você está aqui porque você quer abrir a sua marca futuramente, você não pretende trabalhar como modelista CLT ou freelancer, você precisa entender que o que eu te indico não é pegar uma tabela de medidas pronta. Eu não acho que a minha tabela seja a melhor tabela de medidas do mercado. É só porque eu tenho um público-alvo que eu meio que estudei, e são pessoas que não têm uma cintura super fina como desse manequim. Esse manequim, ele é um tamanho 38, e a cintura dele, gente, é muito fina. Ela é uma cintura que se encaixa geralmente num adolescente, tá? Eu não me encaixo nessa cintura jamais, e é um 38. E mesmo eu usando um 36 antigamente, minha cintura não se encaixava com essas medidas desses manequins de mulagem. Por isso que eu te indico também questão de manequim. Qual manequim é melhor? Ambos que eu tenho aqui, tanto da Maximus quanto o da Manequins Mulage, são 100% alfinetáveis. Então, são manequins bons para vocês trabalhar. Porém, o que vocês precisam analisar ao adquirir o manequim é a tabela de medidas desse manequim, que tem que corresponder com o público-alvo que você quer conversar, tá? E como eu estava falando, então, dentro da empresa, como temos ali um modelo de prova já específico, é mais rápido no processo de desenvolvimento dessas modelagens, porque sempre é aquelas medidas, a gente já sabe o que favorece a modelo de prova e o que não favorece, quais são os defeitinhos que vai dar naquele corpo, naquelas curvaturas daquele corpo. E isso eu falo para vocês tanto trabalhando com uma modelo de prova que vestia um 38, como uma modelo de prova que vestia um tamanho 46. Você dentro da empresa, no começo, vai ter dificuldades. Quando eu troquei de uma modelo de prova de 38 e fui para uma marca que trabalhava com uma modelo de prova no tamanho 46, eu tive que começar do zero meu trabalho como modelista, porque eu precisava conhecer aquele corpo que eu estava modelando. Então foi um processo também, até eu começar a entender aonde dava os defeitinhos no corpo dessa pessoa. Todo o corpo, do mais magro ao mais gordo, ele vai dar alguns defeitinhos específicos daquele corpo. A gente tem curvaturas diferentes. Uma pessoa que usa um tamanho PP, XPP, que é menor que o PP, ela é praticamente reta aqui na parte de busto, ela não tem tanto volume. Então a pence dela vai ser bem sutil comparado a uma pessoa que tem um busto muito grande, entendeu? Então vão ser particularidades diferentes, e essas particularidades a gente também vai encontrar no sob medida, porque sempre vai aparecer uma pessoa com uma problemática diferente. Então são esses os estudos e os cuidados que precisamos ter. Por isso que eu falo, o sob medida ele é mais trabalhoso por conta disso. Sempre é uma cliente
acompanhada de uma novidade. Trabalhando com uma tabela de medidas específicas e focada num público-alvo, com o tempo a gente vai conhecendo melhor essa modelo, vamos ficando mais assertivo possível naquela tabela de medidas, naquele público-alvo, nos tornamos uma modelista assertiva, que a gente consegue detectar muitas coisas no processo da modelagem. A gente já vai prevendo futuros probleminhas que vai dar ali na hora da prova. Então, por isso que o modelista com muito tempo dentro de uma marca, ele vai crescendo automaticamente, porque ele vai se tornando muito bom com o decorrer do tempo. Então, se você tem aí um projeto, né, de criar a sua própria marca, eu te aconselho a estudar o público-alvo que você quer atender, vá medindo as pessoas que você já atende hoje em dia, para você meio que ir vendo quais são as medidas que mais te aparecem. As medidas que mais te aparecem, você pode definir essas medidas como o seu tamanho base, mas isso eu vou deixar para explicar melhor no vídeo que eu vou ensinar vocês como criar uma tabela de medidas do zero. Essa aula é realmente para explicar para vocês o que é trabalhar com uma tabela de medidas pronta e trabalhar com sob encomenda. Então, se ficou alguma dúvida em relação a isso, coloca aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. A próxima aula vai ser específica de como tirar medidas corretamente. Vou fazer esse vídeo para vocês, tirando as medidas de uma pessoa mesmo, para vocês terem a noção do que vocês têm que levar em consideração ao tirar a tabela de medidas. Então, já se preparem que a próxima aula será uma prática e vocês também vão poder treinar com uma pessoa aí da casa de vocês. Então é isso, espero muito que tenham gostado da aula. Beijos e até mais!